Olá, turma! Na aula de hoje, veremos os elementos textuais e pós-textuais que compõem um projeto de pesquisa. O corpo do projeto, composto pelo referencial teórico e a metodologia, é a parte mais extensa do projeto de pesquisa. No referencial teórico, você deverá apresentar os resultados das pesquisas que embasam o seu projeto, e assim como mostrar seu conhecimento dos conceitos centrais de sua área de estudo. É aqui que você irá fazer referência aos artigos científicos e livros que outros pesquisadores de sua área publicaram, e para isso você aprenderá tanto a utilizar elementos gráficos, como fotos, ilustrações e outros para serem referenciados no seu trabalho. Já na metodologia, você verá como construir o passo a passo para verificar as hipóteses. Lembra delas? Vimos nesta aula. E quais as formas de fazer? Aqui você entenderá os diferentes tipos de pesquisa e as variadas técnicas utilizadas para cada uma dessas formas de fazer ciência. Por fim, você discutirá para que serve o cronograma, sua importância e o que deve constar nele. Além disso, entenderá a diferença entre os elementos opcionais de um projeto, que são os apêndices e os anexos. No referencial teórico, é importante apresentar a relação entre a pesquisa que será feita, ou seja, o seu projeto de pesquisa, com o horizonte teórico no qual ele se encontra. Para isso, não é necessário um longo texto apresentando teoria, mas identificar suas bases e o que ela defende. Você fará isso revisando os conceitos, técnicas e dados apresentados por esses autores, usando as citações deste trabalho para reforçar e dar maior sustentação ao seu argumento. Um modelo teórico é uma construção científica, uma teoria ou forma de explicação que serve para a investigação de uma realidade ou fenômeno específico. Já a linha de pesquisa se refere ao conjunto de temas ou estudos científicos baseados numa tradição investigativa, de onde se originam os projetos cujos resultados possuem algum ponto conceitual ou empírico em comum entre si. Como foi dito antes, o referencial teórico é a parte mais extensa do projeto de pesquisa. No entanto, ele poderá variar dependendo do tipo de pesquisa que se pretende desenvolver. Em geral, projetos que abordem apenas pesquisa conceitual ou revisão bibliográfica devem apresentar, no mínimo, 3 páginas completas do referencial teórico, enquanto estudos de campo ou experimentais apresentam, no mínimo, 2 páginas. Também é recomendado, no mínimo, o uso de 3 livros ou artigos científicos principais e 5 complementares. É importante que cada conceito ou dado empírico utilizado tenha como referência o autor ou autores que o desenvolveu. Isto é, não só auxilia na delimitação do que se está querendo dizer com um termo ou dado específico, como também confere maior sustentação ao que está sendo proposto no projeto. Você sabia que o Google não é necessariamente o melhor lugar para procurar livros e artigos? Muitos desses trabalhos não são de livre acesso e, por esse motivo, ou não estão indexados nas buscas do Google, ou você os encontrará, mas não terá acesso a eles. Não se preocupe, a UX paga esse acesso para você. Sempre que você estiver conectado no servidor da universidade, poderá ir no UX Virtual, abrir a aba Biblioteca e clicar na base de dados. Após você clicar Base de dados, uma tela semelhante a esta irá abrir no seu computador. Clicando em Acesse, será possível pesquisar inúmeros artigos científicos e livros que podem ser utilizados no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Apenas se lembre que você precisa estar conectado nos servidores da UX para ter acesso a esses portais. Aí basta clicar no botão Acesse, no lado direito de sua tela e começar a pesquisar. Quando você utilizar qualquer elemento gráfico que não seja da sua autoria, é preciso dar fonte conforme o exemplo no polígrafo. Por outro lado, quando você for o próprio autor da foto, ilustração ou gráfico, como no exemplo desta apresentação, não é necessário informar a fonte. Em ambos os casos, nomeie ou enumere o elemento gráfico
e acrescente uma breve descrição abaixo da imagem. A citação é a prova textual do que o pesquisador está escrevendo no projeto e, por este motivo, tem muita importância. Pense comigo, não é melhor ter bons aliados lutando ao seu lado do que entrar na batalha sozinho? É uma ideia comum e errada, que a originalidade está associada a trabalhar apenas com ideias próprias. Na verdade, demonstrar que você estudou aquilo que já foi pesquisado na sua área é sinal de interesse e comprometimento. E a originalidade está muito associada ao modo como você conecta o trabalho de outros autores para desenvolver o seu próprio projeto. Cada autor que você cita, e com isso dá créditos a quem faz o trabalho, é um aliado que você tem para defender o seu argumento. Isso qualifica muito o referencial teórico do projeto e pode ser a diferença entre ele ser aprovado ou não. Aqui você está vendo exemplos de citações indiretas. Quando se escreve a ideia de um autor, mas com as próprias palavras, a regra é utilizar citações livres ou indiretas. São as paráfrases. Elas podem fazer referência a uma seção de um artigo ou ao artigo completo, assim como a um capítulo de um livro ou a toda a obra. É sempre importante indicar isso no texto, de modo a deixar mais claro possível a fonte original da ideia que está sendo apresentada. Lembre-se, quando você reescreve ou escreve com suas próprias palavras alguma ideia retirada de alguma leitura ou de alguma fonte, isto é uma citação indireta ou paráfrase. A citação direta representa a transcrição fiel de trechos da obra do autor consultado, e a escrita original deve ser rigorosamente respeitada. Essas são as citações mais importantes e devem ser usadas com cautela. Colocar muitas citações desse tipo no texto passará a sensação de que o autor do projeto está usando-as para explicar o conteúdo para ele, quando, na verdade, elas devem reforçar o que o autor está argumentando. Lembre-se, sua originalidade está no modo como você conecta as ideias dos pesquisadores que vieram antes, e esta conexão deve ser feita por você. Agora veremos algumas formas de citação direta. A supressão é feita quando uma parte do texto original, por algum motivo específico, é retirada. Neste caso, é preciso indicar no texto que esta parte está ausente, para que os leitores possam buscar o texto original caso tenham dúvidas. Isso é importante, pois a supressão de uma parte do texto pode mudar o seu sentido e distorcer as palavras originais do autor. Vale lembrar que as normas formais de citação completa você encontra nas leituras complementares da aula, apresentadas pelo Manual de Formatação de Textos e Trabalhos Científicos da UFRGS. As citações diretas podem ser longas ou curtas. As curtas, até 3 linhas, devem ser colocadas no corpo do texto apenas diferenciadas pelo uso das aspas, a indicação do último sobrenome do autor, o ano e a página. As citações longas, com mais de 3 linhas, devem ser utilizadas para reforçar os pontos mais importantes das teorias contidas no referencial teórico do projeto. Com relação às notas de rodapé, utilize apenas se a informação contida nelas for contribuir para a contextualização do argumento apresentado. O método deve apresentar os procedimentos usados para realizar cientificamente o estudo, ou seja, o propósito do trabalho, o método de delineamento, as técnicas de construção dos dados e a técnica de análise. A seguir, vamos recapitular os principais tipos e técnicas de pesquisa. A pesquisa conceitual ou bibliográfica investiga teoricamente os principais conhecimentos existentes sobre um determinado tema a partir da investigação em livros e artigos científicos. Na pesquisa experimental, o pesquisador realiza experimentos num ambiente controlado, como um laboratório, manipulando as variáveis. Na pesquisa de campo, são estudados tanto tendências de comportamento quanto estruturas e fenômenos naturais,
a partir de observações empíricas, questionários, entrevistas, etc. Já na pesquisa descritiva ou documental, a investigação é realizada a partir dos relatos de pessoas que viveram ou vivem determinada condição e que, portanto, têm algo a acrescentar sobre o objeto de estudo ou os documentos históricos. Na observação, é realizado um estudo empírico mediante coletas ou descrições de aspectos da natureza. A entrevista é feita a partir de uma conversa metódica face a face com o sujeito pesquisado e posterior redação feita pelo pesquisador. Na técnica de testagem, são utilizados instrumentos para obter dados precisos sobre o objeto de estudo. No questionário, são feitas uma série de perguntas que devem ser respondidas pelo pesquisado. A história de vida ocorre quando a experiência de vida do sujeito é importante para o objeto de estudo da pesquisa. Diferente do questionário, no formulário, as perguntas são respondidas pelo pesquisado e preenchidas pelo pesquisador. É preciso lembrar que todo questionário, formulário ou teste utilizado no projeto precisa ser validado pelo comitê científico da instituição na qual o projeto está inserido. É sempre difícil começar a escrever um texto, principalmente um tão técnico e exigente quanto uma metodologia de pesquisa. Pensando nisso, nós colocamos aqui algumas perguntas que podem ajudar você a delinear sua metodologia. Tente respondê-las primeiro de modo simples e com suas próprias palavras. Depois, vá transformando as respostas numa escrita mais formal e procure identificar em quais tipos e técnicas de pesquisa suas respostas se encaixam melhor. Quando você menos esperar, terá definido sua metodologia de pesquisa. O cronograma é a estimativa de tempo para a realização do projeto e é necessário apresentar o que será feito em cada fase, podendo variar de semanas até anos. Neste exemplo, temos um cronograma de 4 meses. Um erro muito comum é apresentar um cronograma de como o projeto foi feito. Na verdade, você tem que apresentar um cronograma de como a pesquisa descrita no projeto será desenvolvida, mostrando o que será realizado em cada mês até que se obtenha os resultados. Isso é importante para mostrar organização e que é possível realizar a pesquisa dentro do tempo estabelecido pelo pesquisador. Lembre-se, a viabilidade de alcançar resultados almejados é mais relevante do que perspectivas irreais sobre a conclusão da pesquisa. Neste sentido, mantenha sempre os pés no chão na hora de formular o seu projeto e pense o que eu consigo fazer com o tempo e com os recursos que eu tenho. Apêndices e anexos se destinam à inclusão de materiais utilizados na elaboração do projeto e futuro desenvolvimento da pesquisa. Aqui são elementos utilizados apenas se o projeto contiver a utilização de formulários, questionários ou entrevistas, ou se for realizar experimentos em humanos ou animais. Bom, turma, com isso encerramos nossa última aula de conteúdo. Espero que tenham gostado da disciplina e que ela seja de grande proveito para vocês.